Olá pessoal, tudo bem? Mais um momento Rádio Live do Crescendo com Qualidade e hoje eu, Bia, psicopedagoga do programa, venho aqui trazer para vocês um assunto que permeia nas casas que tem crianças, né? Casa que tem criança, tem barulho, tem movimento, tem curiosidade, tem um monte de coisa, né? E vocês já devem ter assistido atitudes de comportamento inadequado ou de birra destas crianças. Como que a gente deve agir num momento desse, seja de comportamento inadequado ou birra? A gente deve, em primeiro lugar, entender e lembrar que nós somos o adulto e que a gente está educando. Quem educa tem que ter atitude responsável e com sanidade, tá? No momento da crise, que seja ela o comportamento inadequado ou a birra, primeira coisa que a gente sente é uma fúria muito grande, a gente quer resolver aquilo da melhor maneira possível e geralmente acabamos escolhendo a maneira mais drástica, que é a punição corporal. Mas a punição corporal só vai trazer o comportamento da criança naquele momento, assim, ela vai assustar, ela vai chorar, ela vai passar pela situação assim de não fazer mais, mas ao mesmo tempo ela não vai entender. A gente precisa conversar com a criança, explicar o que aconteceu, entender o que aconteceu com a criança, mas tomar uma atitude de consequência lógica sem agir insanamente. Porque se a gente tiver uma atitude insana, seja ela de bater ou tomar uma atitude de dar um castigo agressivo, de forma que a criança vai piorar, ela vai ficar com mais raiva da gente, não vai entender. E aí ela fez uma coisa que ela gosta de fazer, do gênero comer um chocolate na hora errada, tá? Ela comeu o chocolate, eu estava terminando o almoço para ser servido. E ela comeu uma barra de chocolate enquanto eu não vi. E ela sabia que era para não comer. Mas será que ela sabia? Será que ela tinha entendido? Ela assimilou? Isso ficou claro que é regra, não comer chocolate antes do almoço? Então, tudo isso tem que ser avaliado, tá? Para que isso não ocorra, para que não haja um comportamento inadequado, do gênero não comer o chocolate antes da refeição, eu preciso ter isso claro com a criança. E como que eu deixo isso claro? Dialogando com a criança, levando para ela um combinado, uma regra de que o chocolate é sobremesa, tem um determinado horário para comer esse chocolate. Porque senão ela não vai saber quando que ela pode ou não. Ela encontrou o chocolate, ela adora chocolate, tá ali na frente dela, ela vai comer, tá? Então, se ela tiver consciência do combinado, a mamãe combinou comigo que o chocolate só na sobremesa. Então, ela vai levar o chocolate, vai falar assim, mamãe, eu vou comer após o almoço, tá? Vai ser minha sobremesa. Então, pessoal, é muito importante a clareza a todo momento e estes combinados para que não ocorra. Um outro exemplo. Uma criança abre um armário e encontra uma caneca linda, pega a caneca para tomar água, escorrega essa caneca da mão por algum motivo, essa caneca se quebra. Eu chego furiosa porque a caneca é uma caneca preciosa. Mas essa caneca está no armário ao alcance da criança. A criança é pequena, pegou a caneca, quebrou, poderia ter se machucado. Se essa criança tivesse sido orientada de que ela não podia pegar, ela poderia até achar aquilo atrativo. Mas também conta a minha parte nesse momento. Se ela é tão perigosa que quebrou e é uma caneca preciosa para mim, eu deveria armazenar ela, guardar ela num armário onde a criança não alcançasse, não deixar ao alcance dela, tá? Então vamos avaliar como a gente tem lidado com as situações, qual que tem sido o meu comportamento, qual o sentimento que tem gerado o comportamento do meu filho e vamos entender. E deixar claro para a criança que eu estou brava com o comportamento dela e não com ela. Do gênero, não usar situações que levem ela a ter baixa autoestima. Você é malvado, você fez coisa feia, você só faz coisa errada, você não lembra de fazer o que tem que ser feito.
todas estas falas levam a criança a ter uma baixa autoestima e não levam o aprendizado do combinado ou da regra para ela. Ela não vai entender desta forma. E aí ela vai continuar praticando de forma inadequada, tá? Então, pessoal, fica a dica de algumas maneiras da gente atuar. Eu ainda vou colocar em outros momentos, logo mais, dicas do que não fazer e dicas do que fazer, tá? Lembrando sempre que nós somos o adulto desse relacionamento, nós somos o adulto responsável pela criança, então a gente tem que ter um comportamento adulto. Se eu praticar violência, eu vou estar ensinando a violência, e violência gera violência, tá? Muito bem lembrado essa situação, muito bem lembrada essa situação, tá bom? Um beijo grande para vocês e até mais!